que está deitado numa rede, bora lá, bota aí no chat, para mim, para a gente começar aqui a nossa aula. Ivna, ótima pessoa. Luísa Emília, maravilhosa pessoa. Bora lá. Virna, meu Deus do céu, a Virna. Ela é amada até pelos professores de matemática. Estou dizendo mesmo que a menina é inteligente, essa tal de Virna, viu? Tá. Bora lá, bora continuando. E eu vou tentar te explicar esse conteúdo de campo elétrico da melhor maneira possível. Mas para mim te explicar o conteúdo de campo elétrico, nós vamos fazer aqui uma analogia, nós vamos fazer aqui uma comparação, tá? Que seria o campo elétrico. Vou te dar aqui um exemplo. Nós temos aqui o planeta Terra e nós temos aqui a Lua, ou um satélite próximo ao planeta Terra. Então, a força de atração gravitacional, tá? Ela exerce um campo gravitacional. A força gravitacional exerce um campo gravitacional, do mesmo modo que as cargas elétricas possuem um campo elétrico. E a atuação do campo gravitacional, ela é limitada, ela chega até um determinado ponto. E os objetos que estão próximos ao planeta Terra, eles sofrem a influência do campo gravitacional, tá? Só que o que vai acontecer? Nesse caso, a força gravitacional pode ser calculada com a massa do corpo vezes o valor da força, é a chamada força-peso. Tá? O objeto vai ser atraído para o planeta Terra. Tá? Campo elétrico, que é o assunto que nós estamos iniciando a partir de hoje, ele tem um comportamento semelhante. Então, a gente colocou campo gravitacional do lado de campo elétrico para facilitar o entendimento a respeito de campo. Tá bom? Então, uma coisa que eu aprendi agora é que há uma região onde o campo gravitacional e o campo elétrico atua. Então, essa região vai fazer com que esses objetos próximos a esses tais de campos magnético, ou campo gravitacional e campo elétrico, eles sejam locais de atuação limitadas. Pronto, estou falando em português aí para a galera que está aqui no chat, para o João Marcelo, para o Luan, para o Gabriel, tá? Eu quero só que vocês me digam aí se aí no áudio de vocês, tá? Na legenda de vocês está saindo em português, tá? Se está compreendido. Nix, tu não vai se zangar comigo se eu te ficar falando contigo aqui, não, ficar te Eu não provocando. entendi. Não entendeu? Claro, Quem foi que não entendeu? Eu já te falei que não consigo acompanhar eu. aqui. Olha, bora lá, vamos lá. Todo mundo sabe, e quem não sabe, vai saber agora, que o planeta Terra, os planetas, o Sol, eles têm uma força de atração. Ok. Essa força de atração é chamada força de atração gravitacional. E o que é que gera essa força de atração gravitacional? Os corpos, dependendo da sua massa, têm próximos a ele, tá? Saindo do centro dele, o campo gravitacional. Quanto maior é o planeta, maior é o campo gravitacional desse planeta. Só que esse campo gravitacional, ele tem um limite, tá? Então, de acordo com a distância que o outro objeto estiver desse planeta, ele pode estar na região onde ele vai sofrer a influência do campo gravitacional. E agora, o que eu acabei de falar para vocês, saiu em português aí do lado de vocês aí na tela de vocês, no computador, no celular, no Agora deu certo. tablet, no relógio. Vou botar aí, ok, quem tiver compreendido aí a minha fala aí sobre campo gravitacional, bota ok ou bota no ok. No ok ou ok. Ok. Quem tiver compreendido, e quem não tiver compreendido aí a minha fala, bota aí no ok. Pronto, bora lá. Eu te falei que eu ia acompanhar o chat, eu tô aqui no chat. Eu entendi, professor. Eu não vou digitar porque
buga um pouco quando eu vou pro chat aqui pelo meu telefone. No problem, no problem. Se você estiver falando aqui para mim, vai ser maravilhoso, porque é uma das maneiras do aluno estar participando da aula, tá bom? Vou ficar muito feliz com qualquer tipo de É. participação que você e os nossos colegas aqui estiverem fazendo aqui da aula, que aí eu tenho certeza que você vai aprender mais se você estiver interagindo. Muito bem. Obrigado aí pelo retorno aí, pela fala e pela participação. Gente, olha aí, segue o líder, tá vendo aí? Está participando da aula, está dando satisfação, porque ele está querendo aprender, eu tenho certeza disso. Ó, todo mundo aprendendo aqui. Bora lá. Tá, agora, já que você entende essa história de campo gravitacional, vamos tentar entender essa história de campo elétrico. Tá? As cargas elétricas, elas possuem um campo elétrico. Tá? Cada carga elétrica, ou a carga elétrica positiva, ou a carga elétrica negativa, ela possui o campo elétrico. Tá? E como é que é o campo elétrico da carga elétrica? É do mesmo jeito do campo gravitacional. Tá? Já é referente à carga. Tá? Então, eu acho que por aí dá para entender, compreender essa história de campo elétrico. Mas vamos para frente mais um pouquinho. Tá? O que é um campo elétrico? Em primeiro lugar, você tem que adotar uma carga elétrica. Aí você vai dizer que essa carga elétrica é chamada carga fonte, tá bom? Ou carga criadora, tá? Então, essa carga fonte ou carga criadora, nós vamos adotar que ela é uma carga fixa, que ela não sai do lugar, tá bom assim? Tá bom? Então, a carga fonte ou carga criadora é uma carga fixa. Ela não sai do lugar. Tá? Aí, o que, que acontece? Ela tem o campo elétrico. E numa região próxima a essa carga fixa, essa carga fonte, tá? Há uma influência, qualquer carga que se aproximar dessa carga, ela vai sofrer a influência do campo elétrico dessa carga, tá bom? Bora lá, vai botando ok aí, que eu tô querendo falar de pedacinho por pedacinho. Vai botando ok. Ok. Cabeça com 4 partes. Bora lá, eu acabei de te falar que também temos um campo, só que o nome do campo é campo elétrico, tá? E esse campo elétrico, ele é devido a uma carga elétrica, tá bom? Campo elétrico é devido à existência de uma carga elétrica. E nós vamos ter que adotar que vai existir uma carga elétrica fixa, chamada carga fonte, ou carga criadora, e essa carga, ela não sai do lugar, viu, gente? Essa carga, ela não vai sair do lugar. É a chamada carga fixa, carga fonte ou carga criadora. Vai botando ok aí. Cadê o João Marcelo? Cadê o Iago? Professor, Cadê a Virna? Vai botando ok aí, se você estiver entendendo, ou no ok, se você não estiver entendendo. Bora lá, cadê o povo? Botaram professor, aí ok, ok, ok. Cadê Camila? Oi, Camila, tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Vou botar aqui. Não, não é esse aqui não, né? É a minha e lousa, lousa, professor, lousa. Diga lá. eu não entendi bem a diferença entre campo gravitacional e campo elétrico. Na realidade, campo gravitacional e campo elétrico, eles são analogias, são comparativos, tá? Porque o funcionamento do campo gravitacional é igual ao funcionamento do campo elétrico, tá? Só que o campo gravitacional, ele depende da massa dos planetas. E o campo elétrico, não, ele depende da carga elétrica. Pronto, essa parte que eu acabei de te falar, tu conseguiu entender, conseguiu compreender? Sim, mas como é que eu determino a carga elétrica? Tá? E o que que nós temos? Nós temos de igual no que diz respeito a campo elétrico e no que diz respeito a campo gravitacional.
uma zona limitada de atuação. Tá? Então, a partir daquele planeta, ou a partir daquela carga, existe uma atuação do campo gravitacional para os planetas e do campo elétrico para as cargas. E essa atuação, ela tem um limite, que depende da distância entre as cargas. Pronto, e agora? Deu para entender aí? Bora lá, Deu. cadê? Só não consegui saber como determinar uma carga elétrica. Ah, mas aí, peraí, tu já tá querendo fazer um spoiler do conteúdo. Ah, tem que deixar eu falar, meu amigo, não pode antecipar, não. Tá querendo demais, pô. Tá querendo demais, justamente. Bora lá. Mas já que ele tá querendo saber, tá? É só ele que tá querendo saber, todo mundo vai também saber, tá? O que que acontece? Nós temos, cadê? A carga elétrica principal, chamada carga criadora, tá? Carga fonte, tá? Tá sendo representada aí na tela pela letra Q maiúscula. Tá? Que tipo de carga ela é? Ela é uma carga positiva. Então, ao redor dessa carga, em todas as direções, em todos os sentidos, tá? Inclusive, é tridimensional. A carga, o valor do campo elétrico, ele é para frente, para cima e para os lados. É tridimensional. Onde é que tem campo elétrico numa carga elétrica? Para todos os lados tem campo elétrico, tá? Então, qualquer carga que se aproximar dessa outra carga, ela vai sentir a influência do campo elétrico. Tipo assim, eu tenho uma outra carga que está sendo representada como Qzinho. Tem um Qzão, que é a carga fonte, carga criadora, e tem um Qzinho, que é a carga chamada carga de prova. Tá? Qual é a diferença entre essas duas cargas? A primeira carga, ela é fixa, ela não sai do lugar. A segunda, ela sai do lugar. Tá? Então, ela é colocada próxima a uma carga fonte para detectar a presença, a existência de um campo elétrico. Tá? Então, como é que é feita essa detecção? Tá? Então, existe uma região, tá, onde há a atuação do campo elétrico. Então, se eu colocar uma outra carga elétrica dentro dessa região, que é a região do campo elétrico, essa outra carga vai interagir com a carga fonte. Tá? E qual é a interação que eu tenho existente entre duas cargas que têm o mesmo sinal? Olha a palavra, a interação elétrica existente entre duas cargas que têm o mesmo nome, o mesmo sinal, qual é o nome? Cargas de mesmo sinal. Repulsão. Repulsão, muito bem. Isso aí, repulsão, gente, é força de interação entre cargas. Repulsão é força de interação entre cargas. Tá bom? Então, essa influência que essa carga elétrica vai ter de repulsão, ela só acontece na região do campo elétrico. Se eu colocar uma outra carga numa região fora da região do campo elétrico, não vai acontecer nada de interação. Tá entendido aí? Tá compreendido? Olha aí, eu tenho aqui outra carga, só que essa outra carga aqui, ela é negativa. Ela foi colocada, assim, bem próximo do final da região do campo elétrico. Então, se ela foi colocada bem próxima à região do campo elétrico, significa dizer que ela interage com a outra carga. Isso aqui, esse Qzinho aqui, também é conhecido como carga de prova, tá? A diferença entre a carga de prova e a carga fonte é que a carga fonte, ou carga criadora, é fixa, ela não sai do lugar. Já a carga de prova, ela é móvel, ela sai do lugar, tá bom? Então, mas se eu botar uma outra carga negativa, como é que é o funcionamento do campo elétrico? Do mesmo jeito da carga positiva, tá? O funcionamento da carga elétrica positiva e negativa, quando elas são chamadas de carga criadora ou carga fonte, é o mesmo comportamento. Existe uma região onde atua o campo elétrico. Tá aí, eu coloquei uma carga positiva e uma carga negativa próxima à carga fonte. Como é o nome dessa cargazinha pequena? O nome dessa cargazinha pequena é chamada carga de prova. Ela serve para provar que naquela região tem um campo elétrico. Tá, e agora o que é que eu tenho? Não vai mudar, não.
Isso. E agora o que eu tenho? Eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, e elas não estão na região do campo elétrico. Então, o que acontece entre essas cargas de prova? Q positivo, Qzinho positivo, e essa Qzão aqui, nada, porque o campo elétrico só chega até aqui. E com relação a essa outra aqui, o que acontece? Também nada, porque o campo elétrico só chega até aqui. Pronto, gente, tá entendida aí essa parte? Ficou compreendida aí essa parte aí? Hein? E agora, cadê o povo do chat? A Stephanie disse que sim, o Marcos também disse que sim, a Virna Eu também entendi, disse que eu sim. só não entendi porque não muda, mas eu acho que eu entendi a primeira parte. Agora eu não entendi Pois como é bora que lá, não bora complementar não essa muda. história bem aí, viu, seu Chiquinho? Tá? O essencial a respeito de carga, no que diz respeito a campo elétrico, já foi visto. Agora, nesse momento, é o seguinte, quando, tá bem aqui, como é que eu calculo o campo elétrico de uma carga elétrica? Tá, olha, se essas cargas, elas interagem, elas interagem, ele pode até ser um pouquinho mais complexo, viu, Nix? Mas eu tô aqui para esmiuçar, mastigar e deixar um negócio bem como é que é feito, como é que é trabalhado, como é que vai ser mastigado para vocês aí, para deixar bem simples, tá? Eu já falei também que ele é um assunto um pouco mais exigente, mas nem por isso ele vai ser uma coisa de outro mundo, ele vai ser uma coisa tão difícil que não dê para você entender. Por exemplo, tá, o campo elétrico ele pode ser calculado. Como é que eu calculo o valor do campo elétrico? Ele é a força entre as duas cargas, dividido pela quantidade da carga de prova. E por que que só é o valor dessa Qzinho aqui? Ora, essa carga aqui, ela é fixa, ela não sai do lugar. Então, qual é a carga que vai se movimentar dentro do campo elétrico? A carga que vai se movimentar dentro do campo elétrico é essa carga Qzinho aqui, chamada carga de prova. Então, para eu calcular o valor do campo elétrico, depende da força que existe entre as cargas e depende do valor dessa cargazinha Qzinho aqui, ok? Então, é assim que eu calculo o valor da força e em função do valor da carga. Agora, deixa eu te perguntar aqui, serve para todo mundo essa pergunta. Gente, qual é a unidade de medida que eu utilizo para força? Todo mundo. Pode ser força, mas pode ser força elétrica, tanto faz. Falou de força, a única unidade de medida que existe, qual é? Bota aí o povo. Bora lá, cadê o povo daqui? Meu amigo Newton, né, não? Ah, então o Marcos já falou, a Patrícia, cadê a Virna, a Emília, a Stephanie, quem mais? Cadê? Eu já te falei que eu estou acompanhando o chat, não falei? E eu sou chateiro, viu? Chateiro. Cadê? Qual a unidade de medida de força? Só esse povo aqui que está aqui na sala, o resto todo mundo está se balançando numa rede, já está comendo o feijão com farinha. Cadê a Virna? Opa, a Virna já botou, a Stephanie já botou, a Ivna já botou. Cadê o Carlos Nogueira? Parente do sambista Dudu Nogueira. Cadê o Luiz Carlos Nogueira? Bora lá, cadê o restante do povo aqui? Tinha um menino nessa turma ano passado, o nome dele era Pedro, tá bem aqui. Pedro, e aí, Pedro? O Pedro tá parecendo um artista de televisão, viu? Da Malhação. Bora lá, cadê? Então, a unidade de medida de força, gente, pode ser qualquer tipo de força. É Newton, tá? A unidade de medida de força. E qual a unidade de medida de carga elétrica? Unidade de medida de carga elétrica. Agora, bota bem no chat a unidade de medida de carga elétrica. Qual é a unidade de medida de carga elétrica? Bota aí no chat
qual é a unidade de medida de carga elétrica? Eita, meu Deus do céu, além de linda, com esse cabelo maravilhoso, é inteligente. Stephanie, foi a primeira. Eita, Stephanie, adorei. A Emília, o Gabrielzinho, tem mais, o Gabrielzinho Chiquinho. Coulomb, justamente, Por rapaz, quê? eu tô gostando. Tô gostando da participação de vocês aí. Alguém falou e eu não deixei falar. O que foi aí? Pode Por falar. quê? Tá. Então, as unidades de medida que nós usamos para determinar o valor do campo elétrico é Newton, que é a unidade de medida utilizada para definir força, e Coulomb, porque Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Esse Qzinho aqui, tá, quer dizer que é carga elétrica, tá? Então, essa carga elétrica que corresponde a essa carga elétrica pequena aqui, que é a chamada carga elétrica de prova. Então, de acordo com o valor dessa carga elétrica, ela vai estar sobre a influência do campo elétrico, tá? Ela vai ser o valor que eu vou encontrar para o campo elétrico, tá? Então, a unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Eu queria saber se deu para entender agora. O porquê foi respondido. Bora lá, cadê? Porque me perguntaram aí agora, por quê? Aí Professor, diga lá, pode falar. o senhor vai pôr essa aula gravada no sala de aula? Com certeza, com certeza. Ela vai estar lá, com certeza. Juntamente com o slide e juntamente com a tarefinha que já está lá. Se eu não tiver colocado, é porque eu acho difícil eu não ter colocado, mas pelo que eu me lembro, na final de semana eu já coloquei a aula, já coloquei o slide, tá? Mas se eu não tiver colocado, pode ter certeza que hoje está disponível para você sentar hoje à tarde, 30 minutos, ó, é o suficiente. Você estudar hoje à tarde, Física 2, 30 minutos é o suficiente. Mas é 30 minutos efetivo, não é 30 minutos sair para beber água. 30 minutos, abrir a internet. 30 minutos, não. Você vai ter que sentar 30 minutos, trabalho focado. Naqueles 30 minutos, você vai só estudar para a disciplina de Física. Eu tenho certeza que quem fizer isso, quem fizer desse jeito, vai ter sempre ótimos resultados. Vai ter dificuldade em Física? Vai. Mas sempre vai ter ótimos resultados. Então, vamos continuando aqui. Tá? Gente, essa explicação aqui, eu vou transformá-la. Tá? Porque eu já percebi, tá, que com esse texto aqui, o aluno entende, mas com a minha explicação que eu vou dar na minha lousa, no meu quadro, aí a maioria das pessoas, elas realmente conseguem entender, elas conseguem compreender. Tá, agora eu vou botar bem meu caderninho de caligrafia para vocês. Agora, nessa hora, eu não consigo acompanhar a chat. Quando eu boto meu caderninho de caligrafia, para poder caprichar na letra, eu não consigo acompanhar o chat. Bora lá. O que é que eu vou estar explicando aqui para vocês? A relação entre campo elétrico e cargas. Tá? A relação entre campo elétrico e cargas. Tá, como é que eu vou explicar essa história aí da relação entre campo elétrico e as cargas? Bora lá. Primeira coisa que eu vou te dizer, e eu quero que você assimile aí, tá? Pega o papelzinho, pega a caneta, pode anotar, olha só, bem aqui, ó, meu cadernão aqui, ó, caderninho, tá aqui, ó, tanto, 400 folhas no caderninho de cálculo, é esse aqui, tá? Então, pega aí teu caderninho, aí você fica ligado aí no seguinte. Eu tenho uma carga, tá? Eu chamei de carga aqui, tá? Essa carga de nascença, na certidão de nascimento dela, ela é uma carga positiva, tá? Então, o que é que você tem que saber sobre isso do sinal de nascença da carga elétrica, tá? Então, toda carga elétrica positiva, na certidão de nascimento dela, vem escrito que o campo elétrico dessa carga é um campo elétrico de afastamento. Você anotou aí? Certidão de nascimento da carga elétrica positivo, da carga elétrica positiva, me diz que é um campo elétrico de afastamento, tá?
Campo elétrico de afastamento. Toda carga positiva nasce, cresce e morre com um tipo de campo elétrico, que é o campo elétrico de afastamento. Eu vou até desenhar aqui como é um campo elétrico de afastamento. É isso aqui, ó, indo para longe. Tá? Tudo bem aí? Tá tudo certo? Vocês estão anotando aí? Qual é o tipo de campo elétrico da carga elétrica positiva? É um campo elétrico de afastamento. Está aqui o símbolo que representa o campo elétrico de afastamento. Pronto. Anotaram aí? Fizeram anotação, escreveram, deram print. Tá. E para Sim. a carga elétrica, tem um rapaz que vende verdura aqui, é o Oi, tá bem aqui no pé da janela. Não sei se vocês estão ouvindo. O Oi, tá barato, traga a vasilha, Oi. Se vocês ouvirem aí um Oi, viu? É o rapaz que passa aqui quase todo dia para vender umas verduras bem aqui. Tá barato, meu Deus do céu. Bora lá. Então, o que está escrito na certidão de nascimento da carga elétrica positiva? Ela nasceu com campo elétrico de afastamento. Vai morrer com campo elétrico de afastamento. E na certidão de nascimento da carga elétrica negativa. Qual é o tipo de campo elétrico que a carga elétrica negativa tem? É um campo elétrico de aproximação. Tá? O campo elétrico da carga negativa é um campo elétrico de aproximação. Pronto. Eu acho que isso aí é algo bem simples de você assimilar, né? Campo elétrico e carga. Tá. Qual é o tipo de campo elétrico que nós temos? Dois tipos de campo elétrico. O campo elétrico de aproximação e o campo elétrico de afastamento. Tá. Quem é o campo elétrico de aproximação? O campo elétrico de aproximação é a carga positiva. Nasce, cresce, morre com essa mesma característica. Afastamento para carga positiva e aproximação para carga negativa. Pronto. Eu acho que um negócio simples desse dá para entender. Vamos lá. Vocês entenderam aí essa história aí? Da certidão de nascimento. Deu pra entender agora. Por isso que um faz. Vocês Por isso que entenderam um essa faz história a bem? Da certidão de curvinha. nascimento da carga elétrica. Viu? Bora lá, Chiquinho. Vocês entenderam essa história bem? Da carga elétrica positiva, que na certidão de nascimento dela tem campo elétrico de afastamento, e carga elétrica negativa, campo elétrico de aproximação. Bota bem, yes, sim, tudo bem, tudo certo, prossiga. Bora lá, cadê? Vocês conseguiram entender isso aí? Rapaz, me botaram bem aqui uma apostila, aqui, um material de eletrodinâmica, que tem campo elétrico, e muito, viu? Mas vocês não vão precisar saber desse campo elétrico que tem aqui nessa apostila, bem aqui não, viu? Esse campo elétrico que tem bem aqui nesse material aqui da engenharia elétrica é um material de campo elétrico. Por isso que uma parte gira positivo e outra gira negativo. Não, Ivina. Eu estou falando aqui de carga positiva e carga negativa e pronto. Não vai entrar agora a existência de nenhum neutro, não. Tá? Nesse momento aqui, nesse assunto, nesse contexto aqui, não existe. Tá? Então, na carga positiva, campo elétrico é de afastamento. Está aqui um símbolo representando o campo elétrico de afastamento. E na carga negativa, o campo elétrico é de aproximação. Tá? Então, se eu fizer aqui um esquema, como é que vai ficar aqui? Tipo, peguei aqui, ó, aqui é uma carga elétrica. Essa carga elétrica aqui, ela é positiva. Eita, eu já estou dando um spoiler. O que é isso aí? É o campo elétrico, as linhas de campo elétrico de uma carga positiva. Por que que essas pontinhas estão tudo para fora? Porque na carga positiva, o campo elétrico é de afastamento. E a carga negativa, como é mesmo? Peraí, como é mesmo essa carga negativa aí?
Carga negativa, ela tem um campo elétrico de aproximação. O que? O professor já está dando spoiler do conteúdo. Não era para ter falado disso agora, não, mas eu percebi que o conhecimento da turma aqui é avançado, a turma é interessada, eu vou logo antecipar aqui o conteúdo. Tá? Então, antecipando, olha só, por que essas setinhas estão saindo da carga positiva? Porque a carga positiva tem um campo elétrico de afastamento e o símbolo é esse. E por que as setinhas estão todas apontadas para a carga elétrica negativa? Porque a carga negativa tem um campo elétrico de aproximação e o símbolo que representa é essa setinha aqui para o lado da esquerda, para o lado de dentro. Pronto. O que eu falei para vocês até agora foi algo que dá para entender, que dá para compreender. Eu estou falando em português, está saindo português aí. Nix, Deu pra meu entender. querido. Nix, meu querido aluno, o que você me diz até agora? Que o assunto é um pouco complicado, mas que se me dedicar um pouco eu posso aprender. Ah, ótimo. Eu adorei bem essa fala, viu, gente? Siga o líder. Desse jeito, ele está sendo uma pessoa que vai liderar muita coisa na vida dele. Desse jeito, com essa atitude aí, esse pensamento, ele consegue liderar. Gente, e no geral aí, a galera aí, o povo que está aqui, tá? Eu estou querendo saber se deu para entender, para compreender essa história aí de campo elétrico de aproximação, de campo elétrico de afastamento. Eu queria saber se vocês compreenderam isso aí. É muito importante que vocês tenham esse conceito, pelo menos assim, a noção, deu para entender, tá? Porque senão eu vou ter que explicar de novo, de outra maneira. Por quê? A partir de hoje, a partir de agora, o que vai vir para frente são complementos disso aí. Isso aí é a base. Pronto, eu fiz aqui a base do assunto campo elétrico. O que vem pela frente, tudo vai ser construído ao redor ou em cima disso que eu acabei de falar. Então, se você deixar passar batido, se você deixar assim, não estou entendendo nada, depois eu aprendo isso aí não vai dar certo. Bora lá. O que é que vocês têm para me dizer aqui? Bora lá, cadê o povo daqui? Já é quase meio-dia, só que o almoço não está pronto, não. Eu tenho certeza que o almoço não está pronto. É o que tá. Tô desenhando a bolinha, peraí. Tá desenhando as bolinhas? Uhum. Essa bolinha que você fez aí. Ah, muito bem. Deu pra entender, deu. Deu porque tava na dúvida desse negativo e positivo lá da primeira questão, mas o senhor mostrou aí deu pra entender. E o restante do povo? Cadê o restante do povo que está por aqui? A última fala que teve aqui no chat foi a Ivna, agora tem a Stephanie. Quem mais? O Luiz Carlos, cadê? Quem mais? Pedro, Vanessa. Bora lá, pessoal. Cadê o pessoal aqui? A Virna. Samuel. Bora, Samuel. Larga essa rede de mão, Samuel. Senta na cadeira, rapaz. Bora. Cadê meu amigo Luan? Tá por aqui. Bora lá. Cadê a Patrícia? Cadê a Camila? Camila Versosa. Tudo bom, coração? Bora lá. Carlos, André, Carlos Eduardo. Cadê o João Marcelo, hein? Sim, sim, sim. Bora lá. Para assistir a aula de novo. Cadê João Marcelo, a Camila? O tio tá aqui, Camila. Bora lá, cadê o povo? Emília. Vamos lá. Bora lá. Pronto, gente. Eu parei porque é o seguinte. O que vem pela frente é uma nova construção. Só que essa nova construção, ela vai ser feita em cima do que eu falei até agora. Eu não vou acrescentar novidade, não. Eu vou só colocar tijolinho por tijolinho, um em cima do outro, do que eu já falei aqui, do que eu já expliquei, tá bom? Para o assunto
aumentar, o assunto crescer, tá? O assunto ele vai crescer um pouquinho agora, porque eu vou aumentar o conteúdo, mas como é que eu vou aumentar? Com base em tudo que eu já fiz aqui, em tudo que eu já mostrei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, onde é que está a minha tela? Deixa eu botar minha tela bem aqui. Pá. Agora é o seguinte, eu falei só do campo elétrico. Agora eu vou falar do que tem próximo ao campo elétrico, do que eu posso fazer, do que eu posso aproximar de um campo elétrico, que é uma carga de prova, tá? A carga de prova é uma carga elétrica que eu vou colocar próxima ao campo elétrico e essa carga elétrica vai interagir. Vamos lá, deixa eu explicar aqui bem passo a passo. Eu tenho uma carga Q, essa carga aqui eu vou dar um sinal para ela é positiva, tá? Então, olha só como é o campo elétrico da carga aqui. Eu estou representando apenas uma linha do campo elétrico, mas sabendo nós aqui que o campo elétrico ele está em todas as direções, tá? Ele está em todas as direções, ele está para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. O campo elétrico, gente, ele é tridimensional. Tá? Ele vai para todas as direções e todos os sentidos. Então, conforme o que eu já falei para vocês aqui, vocês podem ver que esse campo elétrico aí, da carga positiva, é um campo elétrico de afastamento. Isso aí eu já sei, professor. Pois tá bom. Agora, eu vou botar uma carga elétrica Qzinha, tá? Uma carga elétrica Qzinha, próxima ao campo elétrico, ou na região do campo elétrico, uma carga Qzinho, tá? Aí nós vamos ver o comportamento do campo elétrico, tá bem aqui, já foi colocado o comportamento do campo elétrico, tá bem aqui. Campo elétrico, gente, é uma grandeza vetorial, que eu preciso saber o módulo, o valor, né, a direção e o sentido. Campo elétrico, eu preciso saber módulo, direção e sentido. Tá bem aqui a direção do campo elétrico, tá? Mas a pergunta que não quer calar. Essa carga elétrica aqui, Q, positiva, como é que a força dela, elétrica, interage com essa outra carga elétrica, Qzinho, positivo também? Como é a interação, a força elétrica dessa carga Qzão, positiva, com essa carga Qzinho, positiva também? E aí, gente? Como é, que tipo de interação? Ela vai se repelir? A Stephanie, ela fez aqui uma ótima colocação, mas eu queria que vocês, pelo menos, se vocês concordam com ela, repetissem o que ela disse, ou botasse aqui no chat que vocês concordam com ela, porque ela é sabidona. E o melhor de tudo está participando aqui. Bora lá, vocês concordam com a Stephanie? Que ela vai repelir a carga de prova, vai ser repelida pela carga fonte. Tá? Carga de prova vai ser repelida pela carga fonte. Cadê o povo votando aqui? Votação no nosso reality estudo. No nosso reality estudo, nós temos aqui uma votação ganhando Mas elas estão afastadas, não estão, não? Ganhando para a dona Stephanie. E isso, Chiquinho, elas estão afastadas, mas a carga Qzinho, que é a carga de prova, ela está numa região onde o campo elétrico da carga Qzão, que é a carga fonte, atua. Então, se ela está numa região onde a carga elétrica atua, então a interação, conforme a nossa amiga do peito, irmã camarada, disse aí agora há pouco, a interação elétrica que vai existir é uma interação elétrica de repulsão. Então, isso que eu vou te mostrar agora está representando a força elétrica entre uma carga Qzão e uma carga Qzinho, quando a carga Qzão é positiva e a carga Qzinho também é positiva, tá? Então, o campo elétrico, olha aqui a observação que eu vou botar aqui para vocês. O campo elétrico, bora lá, campo elétrico, tá aqui o símbolo, a letra, as palavras que representam o campo elétrico. O campo elétrico e a força elétrica, elas têm mesma direção,
Mesma direção, o que quer dizer mesma direção aí, professor? Eles são horizontal, tá? Eles têm a mesma direção, tá? A mesma direção e sentido, tá? Campo elétrico, quando há duas cargas forem positivas, eles têm E e F, tá? E e F, mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, tá? Mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Quando a carga de prova e a carga fonte forem positivas. Tá? Deixa eu botar bem aqui a observação. A observação é quando o Qzão for positivo e Qzinho também for positivo. Qzinho for positivo. Bota aí, positivo. Bota. Tá? Pronto. Então, carga fonte positiva, carga de prova positiva. Olha aqui a direção do campo elétrico. Essa direção do campo elétrico, gente, ela não vai mudar. Ela não muda. Sempre vai ser um campo elétrico de afastamento para carga positiva. Tá, agora a força de interação entre as cargas, ela pode ser de atração ou de repulsão. Tá, quando é que ela vai ser de atração ou de repulsão? Dependendo da carga de prova e da carga fonte. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho carga de prova e carga fonte com o mesmo sinal. Então, a força que existe entre elas é uma força de repulsão, como já foi falado aqui agora pela Stephanie. Então, nesse caso, nesse exemplo, o campo elétrico, essa letra E com um vetor aqui, quer dizer campo elétrico, e a força elétrica tem a mesma direção e o mesmo sentido. Olha aqui, ó, os dois estão indo para a direita. Tá? E agora, esse pedaço bem, ficou entendido? Esse pedacinho bem, ficou entendido, ficou compreendido para eu poder passar para frente? Eu só passo para frente quando eu vejo que o aluno, pelo menos, entendeu. Compreendeu, e o resto é resolver atividades. E depois eu corrigir essas atividades aqui na sala de aula. Bora lá. Teve o chat aqui. Cadê o chat? Bora lá. Posso passar para frente? Campo elétrico, ele é representado por isso aqui, ó. Letra E. Letra E, e como é uma grandeza vetorial, tem que ter esse símbolozinho aqui em cima. Campo elétrico. Ficou? Então, rapaz, não acredito, não. Acabou a aula. Tu acredita que acabou a aula? Meu Deus do céu, por que essa aula acabou? Se eu pudesse ficar aqui até mais tarde, mas não vou fazer isso aqui, não. Gente, ó, já tem condição de vocês darem uma olhada nas questões, tá? Algumas questões já dá para você dar uma olhada. Esse conteúdo, ele fica disponível. Eu fiz questão de ir falando ele devagarzinho, respondendo, tirando dúvidas, porque esse assunto, ele é um pouquinho mais